de honra, de glória e de todo louvor, Senhor. Abençoe, Senhor, cada um que chegou aqui, Pai. Abençoa aqueles que ainda não chegaram, Pai, os que não vão poder estar. Toma a direção na vida de cada um, Pai. Tu sabes de todas as coisas, pois Tu conheces o oculto e o escondido, Pai. Tu sabes a necessidade de cada um, que cada um precisa, Pai. Vai de encontro a cada um, Senhor, nessa noite, Pai. Nos abençoa, Senhor. Abençoa cada grupo que vai louvar o Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso pastor. Dá a ele, Senhor, sabedoria, Pai amado, Pai querido. Usa ele, Senhor, nas tuas mãos nessa noite, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Fica conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iremos louvar o hino 108 do cantor cristão. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no povo e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se é chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. E darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Glória a Deus, né? Quando se fizer chamada, lá estaremos, né? Esse é o nosso alvo. Agora vamos louvar o 308 do cantor. Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele eu for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a
a Deus, aleluia. Seguirei o meu bom mestre, onde quer que for, irei. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo, a tua defesa. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcará aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dele o retirarei e glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, né? Graças a Deus pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Vamos. Tem a nossa visitante, né, que está nos visitando hoje, Daiane. Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Essa igreja ama você e sua família. Amém? As crianças estão com a oportunidade para louvar o Senhor.
99 ovelhinhas contou e viu que uma faltou. E viu que uma ovelhinha faltou e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. E saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. E o pastor chamou, e a sua ovelhinha encontrou. E a que se perdeu, achou. Então feliz pra casa ele voltou. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Pode ser 100, pode ser uma. Para o pastor toda ovelhinha tem valor. Pode ser 100, pode ser uma. Para o pastor toda ovelhinha tem valor. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Manda nossas crianças, né? Porque da boca delas sai o perfeito louvor. O Ministério Feminino está com a oportunidade de louvar o Senhor. Saudamos a todos com a paz do Senhor. E deixar aqui Isaías 40, versículo 31, que diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de passar para o Ministério de Louvor, eu quero agradecer, né? Agradecer a Deus pela vida da minha filha Gel, que o Senhor tem restaurado a sua saúde, né? Restaurou sua saúde para o que ela estava, vamos dizer que ela já está boa, né? Agradeço as orações da igreja, né? Cada irmã que orou por ela, o pastor, cada irmã que se preocupou, né? A irmã Bia, a irmã Bia mandou um lambedor, não foi, irmã Bia? Fez outro, irmã Nininha, pela gentileza, né, de me dar uma macaíba. No dia que ela completou ano, a irmã Nininha a presenteou com a macaíba para eu fazer o suco, né? Graças a Deus, o Senhor, Ele é bom, né? Ele cuida, né? Porque Deus é quem cura, é quem sara, né? Que possamos continuar, né? Orando pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, adolescentes, né? Principalmente aqueles que estão meio afastados da casa do Senhor, né? Amém. Agradeço a cada uma de vocês. O Ministério de Louvor está com oportunidade. Logo após o pastor Alessandro vai ministrar a palavra do Senhor. Amém. Oi, oi. Oi, som, oi, som. Oi, som. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos colocar de pé. Vamos continuar louvando ao Senhor. Uma das marcas registradas do povo de Deus é a alegria. Amém. E o momento do louvor é o momento também de externarmos a alegria de estarmos na casa do Senhor, a alegria de servirmos ao Senhor. Amém.
coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Aleluias. O Senhor é a nossa justiça. Pela fé nós podemos ver que o braço do Senhor luta por nós, mesmo em grandes provações, ao seu povo nunca falta o louvor. Pela fé nós podemos ver que o braço do Senhor luta por nós, mesmo em grandes provações, ao seu povo nunca falta o louvor. Se muralhas à frente encontrar, ao chão vão tombar, cadeias e grilhões se quebrarão com o som do meu louvor.
Aleluias. No passado, há muito tempo atrás, na verdade, bem no início do cristianismo, os cristãos, eles foram perseguidos e eram jogados nas arenas para serem devorados pelos leões. O objetivo era simples, era fazer com que a população, ao ver aquela cena brutal, não sentisse desejo algum de se tornar cristão. Só que aí aconteceu o inverso, porque essas pessoas, quando elas eram colocadas nas arenas, não costumavam ficar se sentindo mal ou nervosas, ou desesperadas, que é o melhor não para descrever esse momento. Elas ficavam muito tranquilas e muitas vezes faziam orações, porque sabiam que apesar da dor que estariam sentindo, a dor física que estariam sentindo, eles, na verdade, estariam, esse momento levaria eles até o céu. Então, na verdade, esse é um grande exemplo de fé que a gente precisa seguir. Porque quanto mais os cristãos eram colocados nas arenas para serem devorados, mais o cristianismo crescia. Porque as pessoas conseguiam enxergar que o nosso fim, ele não é aqui. Então Deus tem algo muito maior para nós, que é a vida eterna, que é o céu. Então as dificuldades, as provações, elas só nos levam mais para perto de Deus. E é o momento da gente exercer a nossa fé. Amém? Minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, com medo e fé. Minha vida se revestirá do teu poder, com medo e fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas
as nossas forças, ó Deus. Que o Senhor venha, ó Pai, transformando aquilo que é necessário transformar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, recebe o nosso louvor como cheiro suave em tuas narinas, ó Deus. Em nome de Jesus, seja exaltado no nosso meio. Seja exaltado, Senhor, na nossa casa, na nossa família, nos nossos corações, Senhor, na nossa igreja. Em nome de Jesus, Pai, seja exaltado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Deus. Te bendizemos, ó Pai, porque Tu és santo, santo, santo. E não há outro além de Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós te agradecemos. Vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Aleluia. Aleluia. Os irmãos podem sentar e a palavra está com o pastor Alessandro. Paz do Senhor Jesus a todos. Graças a Deus, nós louvamos ao Senhor por estar mais uma vez aqui na sua casa para adorar a Ele, para bendizer o nome santo do Senhor, rompendo em fé, mesmo na provação, mesmo na luta, mesmo nos dias maus, mas rompendo em fé. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 8. Nos diz a palavra do Senhor: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seus deuses. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, assim da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária
das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidas por 3 anos, ou mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam 2 dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra, o texto lido. Te agradecemos, Senhor, por teu amor por nós, por tua graça. Te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui para adorar, para louvar o teu nome. Louvamos-te, ó Deus, pelo sacrifício do Cordeiro lá na cruz, morrendo para a nossa salvação. E agora te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos revestir dessa graça maravilhosa, tão preciosa, para que, ó Deus, nós possamos desfrutar e ter o entendimento daquilo que a tua palavra tem a falar ao nosso coração nessa noite. Pai, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante da palavra do Senhor, no livro lendo o início, né, do livro do profeta Daniel. E o livro de Daniel, ele começa descrevendo os atos de Nabucodonosor, que era rei da Babilônia. E logo no início a gente vai ver que Nabucodonosor, ele vai e ele sitiou a cidade de Jerusalém durante o reinado de Joaquim, rei de Judá. Levou as pessoas cativos, ele acabou, destruiu casas. Quando acontecia desses reis tomarem uma cidade, sitiarem e dominarem uma cidade, eles destruíam as pessoas mais velhas e os doentes e levavam apenas os jovens, geralmente, para servi-los como escravos, como mão de obra, vamos assim dizer. O texto diz que Nabucodonosor, ele entra e leva cativo algumas pessoas. Alguns entre eles vai Daniel, seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. O livro de Daniel, a gente quando fala de Daniel, a gente lembra logo de quê? Tem 2 acontecimentos que marcaram, né? Primeiro é Daniel, que vai lançado onde? E os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que são lançados na fornalha de fogo. Mas o texto, ele começa, o livro de Daniel, ele começa falando primeiro dessa situação. O Império Babilônico dominando o reino de Judá, ou a cidade de Judá. Quando a gente imagina isso, quando a gente pensa nisso, mas aí a gente vai primeiro ver o seguinte: quem era a Babilônia?
era a potência na época. Até pouco tempo, hoje ainda se é tratado assim, mas hoje até o Brasil está querendo encarar, né, os Estados Unidos. A potência mundial era os Estados Unidos, agora não é mais não, porque o presidente do Brasil quer peitar até com os Estados Unidos. E todo mundo hoje quer brigar com os Estados Unidos, né? Hoje os países podiam crescer aí e está todo mundo bravo com os Estados Unidos. Deixa eu mudar aqui o microfone para ver se melhora, irmãos. Oi, tá bom. Eu não vou me atrever a pegar nele, não. Vou usar o pedestal. Então, assim, a Babilônia era o poder da época. Era a força da época. Era a força para a guerra, era o poder econômico, era o poder cultural, era onde estava a ciência, era onde estava, vamos dizer assim, se fosse no caso hoje, as melhores universidades até então do mundo. E o texto vai dizer que esse reino domina, toma conta do reino de Judá. Vamos lá. O livro de Daniel, ele não é sobre Daniel. O livro de Daniel não é sobre a Babilônia. O livro de Daniel não é sobre o que Daniel e o que os amigos dele experimentaram na Babilônia. O livro de Daniel é sobre o Deus Altíssimo, é sobre o Deus Onipotente. Por isso que a gente fica pensando, quando a gente fala de Daniel, e a gente vai logo pensar na fornalha de fogo ou na cova dos leões. Mas o livro de Daniel é sobre o Deus eterno, o Deus verdadeiro, o Deus vivo. E mais ainda, quando a gente encara pelo menos esses 8 primeiros versículos que a gente acabou de ler, parece que é um convite para nós. É um convite para quem está vivendo hoje se voltar para o Deus verdadeiro, para poder conhecê-lo mais, amá-lo mais, servi-lo mais. É o convite para quem crer em Deus possa, com sede dele, conhecê-lo mais de perto, viver mais íntimo dele. Então, nesse livro, Deus, ele recebe muitos títulos. Tem alguns títulos no livro de Daniel. Só aqui nós vimos que ele é chamado de Altíssimo. Ele é Altíssimo. Mas, nesse livro de Daniel, também ele é chamado de Deus do céu. Ele é chamado de o Senhor dos Reis. Deus de meus pais. Deus vivo. Deus de Daniel. Deus temível. Deus grande. Deus de Israel e Deus Altíssimo. Este último título, Deus Altíssimo, é o título talvez mais repetido em todo o livro, porque realmente ele é o Deus Altíssimo. Deus é Deus Altíssimo. E nesses 8 primeiros versículos, nós encontramos caminhos, conselhos que nos guiam a andar nessa terra, a andar nesse mundo, com os valores dos céus, a caminhar por Babilônia aqui,
mas crendo em Deus, a não nos corromper, a não corromper o nosso coração, a não corromper a nossa mente, a não corromper a nossa fé. Encontramos nesse texto, e a gente vai ver logo nos inícios, aí, o primeiro versículo. O primeiro versículo vai dizer que no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O povo de Israel está agora, então, está sofrendo, porque foi sitiado, porque suas casas foram destruídas, o seu templo, que era o templo do Senhor, que era a coisa mais sagrada, e é mais sagrado para os judeus, tinha sido vandalizado, Nabucodonosor levou os objetos sagrados do templo. E aí, nós encontramos o versículo dizendo que ele a sitiou. Vamos pensar que Nabucodonosor, ele cercou a cidade de Jerusalém. É isso que dá para se entender nesse primeiro versículo. Então imagina, se ele cerca Jerusalém, a gente vai entender que em Nabucodonosor há uma intenção de dominar essa cidade, de escravizar esse povo. Mas aí a gente vai logo para o segundo versículo. E no segundo versículo, no primeiro versículo, quem foi para Jerusalém? Quem cercou Jerusalém? Quem sitiou Jerusalém? Nabucodonosor. Mas no versículo 2, está escrito: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, que é o rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Quem foi que entregou Jerusalém, ou quem entregou a cidade nas mãos de Nabucodonosor? Quem entregou o rei Jeoaquim com os utensílios da casa para Nabucodonosor levar para a Babilônia? Quem entregou? O Senhor. O Senhor. Então nós encontramos aqui, primeiro, que há um fundamento. Nós temos um Deus que é o Deus soberano, que é o Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus que é o Deus altíssimo. Jerusalém não caiu no cativeiro por causa do poder da Babilônia, por causa da intenção do rei da Babilônia, de Nabucodonosor, por causa das estratégias de guerra desse rei. Jerusalém cai nas mãos da Babilônia porque o Senhor, Deus, foi quem a entregou. Então, o texto nos leva a entender, a compreender aqui que há um fundamento, que o Deus de Jerusalém, que o Deus de Judá, o Deus que você serve, o Deus que você crê, Ele é o Deus altíssimo, Ele é o soberano, que nenhum poder na terra, no céu e em nenhum outro lugar, nem ninguém se compara, e nenhum poder, nenhuma força se compara ao poder desse Deus. É Ele que entregou Jerusalém. Foi Ele que entregou o seu povo e permitiu o cativeiro. Ninguém pode tocar em você se esse Deus não
permitir se esse Deus não autorizar. Ele é poderoso. Isso é consolador, irmãos, para a gente. Apesar de que, em alguns momentos, a gente não vai compreender isso. Não é? A gente não vai compreender isso. Deus é quem abala os alicerces da nossa vida. Às vezes, nós sofremos provações terríveis. E a gente fica pensando, o diabo está furioso. Eu gosto de lembrar o padre Léo. Padre Léo chamava o diabo de encardido. Ele só, no sermão dele, só chamava o diabo de encardido. Ele fazia o encardido não presta. E a gente, quando está na provação, quando chegam os dias maus, para a gente só pensa no encardido. É o encardido com raiva da gente, ele não presta. Só que às vezes é o próprio Deus que permite ou que prepara momentos e ambientes de provação, de crise, de dor, para a gente passar por eles. É Deus que prepara. A história de Daniel, que a gente ouve hinos aí, né? Como é o nome daquela cantora? Esqueci o nome dela agora. Eu não mudo, filha, eu nunca mudei. Não tem esse hino, né? Como é o nome dela? Alguém lembra? Raquel Silva. Eita, mulher de uma garganta. Pentecostal é ela, né? Eu nunca mudei. Ela fala muito sobre Daniel, os hinos dela. A gente só tem hinos assim, a gente só tem mensagens assim porque passou Daniel pela Babilônia. Porque Deus deixou Daniel ir para o cativeiro da Babilônia. Senão, irmão, a gente não tinha fornalha de fogo, a gente não tinha o milagre da fornalha, o milagre da cova dos leões. Deus é Deus que permite com que coisas ruins, o próprio Deus, permite com que coisas ruins aconteçam. Agora, é claro que Deus ele não é E aí é complicado, porque tem gente que não, coisa ruim, Deus não é. Deus não faz isso, né? Deus é bom. Como Deus é bom, então a gente pega, apaga ali, passa um corretivozinho ali, né? Aquele corretivo, aquele negócio branco, e tira. O Senhor entregou nas mãos. Não, ninguém entregou. O povo caiu nas mãos do rei porque o rei queria, porque o rei era mau. Tem gente querendo passar corretivo e apagar o que está escrito no texto, porque não consegue admitir a soberania de Deus. Não consegue compreender e aceitar a soberania de Deus sobre a sua vida, sobre nós. Mas às vezes Ele nos permite passar por momentos difíceis, assim, momentos de dor, por provações. Tem alguns motivos para isso. Tem alguns propósitos para isso. Às vezes, Deus, Ele quer pesar a mão sobre os seus filhos, para que os seus filhos acordem e voltem para Ele, e voltem para a sua presença. É hora da gente chorar, é hora da gente clamar e pedir a intervenção de Deus, é na hora da crise, é na hora da dor, é no dia mau. A gente não tem tempo nem para se divertir, é só chorar e clamar, e orar, e pedir misericórdia, livramento, favor do Senhor. Então, às vezes, Ele permite que a gente passe por essas situações, porque realmente Ele quer pesar a mão dEle, para que os seus filhos acordem, caiam em si.
O filho pródigo abandonou o pai e levou a fortuna dele e esbanjou lá fora. Até o dia que acabou o dinheiro, acabou a amizade, acabou os recursos, e a miséria dominou ele, a fome veio sobre ele, assolou ele. E o texto lá diz mesmo assim, caindo em si. Aí ele caiu em si, ele acordou. E foi que ele lembrou? Quantos trabalhadores do meu pai, nessa hora tem pão com fartura, tem alimento com fartura na sua mesa, e eu aqui pereço de fome. Aí ele diz o quê? Vou me levantar e vou ter com ele. E vou chegar lá e vou dizer a ele que eu não mereço ser filho, não. Eu quero que ele me receba apenas como um servo, como um empregado. Às vezes a mão dele pesa para que a gente volte humilhado, para que a gente chegue na presença dele e reconheça que a gente não deveria ter saído da presença dele, a gente não devia ter se afastado dele por nada nessa vida. E aí, outras vezes, Deus quer dar-nos uma bênção. Quer nos dar uma bênção especial. E a gente aí tem que passar por situações que são difíceis, porque aí a gente vai compreender, entender o significado do dia mau, na tempestade, na provação. E no final, o que a gente vai dizer? Que alegria, Deus me deu livramento. O Senhor me deu a bênção, o Senhor me deu a vitória. Às vezes Ele quer pesar a mão, mas às vezes Ele quer que a gente compreenda que a bênção está nas mãos dEle, que Ele é o dono da bênção. Quer receber algo especial? Espere em Deus, busque em Deus, porque Deus é Deus de bênção. Algumas outras vezes, Deus permite a gente passar por Babilônia, porque Deus ele quer nos usar, como diz lá no texto, no Novo Testamento, Jesus mesmo diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Deus quer nos usar como luz em meio às trevas. Deus quer usar Daniel no meio das trevas de Babilônia. E Ele faz com que a gente passe, às vezes, pela Babilônia, porque Ele tem esse propósito na nossa vida. O propósito de que a gente seja luz e que o nosso testemunho glorifique ao Seu nome. Assim foi com Daniel. E assim é comigo, é com você. Assim é conosco. As provações que a gente passa, ou que você talvez esteja passando, o dia mau, a tempestade, esse sofrimento que você talvez ainda esteja vivendo, é apenas para que você possa exaltar esse Deus que nós já falamos, Ele é altíssimo, Ele é soberano, para que a gente possa exaltar o nome dEle, dizendo: Senhor, eu não entendo por que esse sofrimento, eu não entendo por que essa dor, eu não entendo por que essa luta. Se eu pudesse resolver ou escolher, eu escolheria não sofrer isso, não passar por isso, não sentir na pele, não sentir na alma essa dor. Se eu pudesse, eu escolheria e jamais passaria por isso. Eu não sei o significado desse sofrimento, eu não sei até
o que me aguarda depois. Mas, enfim, eu sei de uma coisa: o Senhor é fiel e eu estou nas suas mãos. O Senhor é fiel e eu estou sob os seus cuidados. Mas isso não é fácil, não é? Na hora da dificuldade, na hora da crise, na hora da dor, a gente orar assim, não é fácil. Não é fácil fazer isso. E talvez acuado pela angústia, pela dor, pelo sofrimento, você pode pensar e dizer assim: como eu vou orar desse jeito? Como eu posso fazer uma oração dessa? Escute, Deus tinha um plano na vida de Daniel. Deus tem planos também na nossa vida. Ele também tem planos na nossa vida. Deus tinha planos na vida de Daniel, cativo na Babilônia. Deus tem planos para você também nesse dia mau, nessa dor, nesse sofrimento. Mas a gente não só tem aqui nesses 8 versículos do primeiro capítulo de Daniel um fundamento, que temos um Deus altíssimo e soberano. Nós temos também um alerta. A partir do versículo 3, ele vai dizer o seguinte: disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Eu vou ler o outro ainda. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele, o rei, bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos, no versículo 7, lhes pôs outros nomes. A Daniel, ele disse: Daniel, você agora vai ser chamado Beltesazar. A Ananias, você vai ser chamado Sadraque. A Misael, Mesaque. A Azarias, você será chamado Abdenego. Então aqui agora nós temos um alerta. Qual é o alerta? É para a gente ter cuidado com a Babilônia. Deus é Deus altíssimo e que cuida de nós mesmo na Babilônia. Mas o mesmo texto nos dá um alerta sobre a gente saber como nos comportar em Babilônia. Babilônia é um lugar terrível. Babilônia é lugar perverso. Não se encante com Babilônia. É isso que o texto vai nos ensinar. Não se encante com a Babilônia. A Babilônia, ela é sedutora. A Babilônia, ela é cativante. A Babilônia é um lugar que engana as pessoas. E aí, irmãos, Daniel e seus amigos, eles são conhecidos, já falei no meio da igreja, por causa do livramento na fornalha e na cova dos leões. Mas Daniel e os seus amigos enfrentaram provação maior e pior do que a provação da fornalha e da cova dos leões. E é essa provação aqui que está nesses versículos que nós lemos. A provação da sedução. Não é aquela provação que diz: ou você
não adora mais o seu Deus, ou você morre. Ou você adora o Deus que eu te dou, te mostro, ou você morre. Não é essa a aprovação, não é esse o desafio. O perigo dessa aprovação está na sua sutileza. Ela é sutil. Porque o começo, o versículo 3, ele vai dizer que a ordem que o chefe dos eunucos recebe é para levar aqueles jovens a comerem a melhor comida, a beberem a melhor bebida. Eles iam viver nos ambientes mais festivos, mais atrativos. Irmãos, você vai estar perto do rei. Qual é o melhor? É estar perto do rei, perto da mesa do rei, ou estar sob ameaça? É melhor estar no banquete. Apesar de que a Bíblia diz que é melhor, o velório faz mais sentido do que uma casa em festa, por causa das lições, das reflexões que tem ali. Mas é claro que ninguém prefere um velório em casa, todo mundo prefere banquete, festa, um churrasco, parabéns, alegria, sorrisos. Daniel é servo do Deus Altíssimo. E aí, o perigo da Babilônia é o perigo que leva a corromper o coração, a corromper a mente. Daniel e seus amigos, eles foram tentados a se corromper. E essas são as atitudes da Babilônia, é tentar nos corromper. Quando você vê o versículo 4, no versículo 4 é onde está sendo oferecido a eles. Vê o que é oferecido a esses homens. Eles vão ser instruídos em toda a ciência e sabedoria. Eles vão ser versados em conhecimento, competentes para assistir no palácio. E eles iam ser ensinados o quê? A cultura e a língua do judeu, dos caldeus. Irmãos, oferecer-lhe algo novo, essa é a proposta da Babilônia. Tem muita gente caindo no encanto dessa Babilônia, desse mundo, porque está sendo oferecido algo novo. Tem algum erro em você aprender uma nova língua, uma nova cultura? Não. Mas aí é onde está o problema. Aqui é onde está o problema nesse texto. Porque o que significa aqui? Significa aqui que eles iam aprender o jeito de ser dos caldeus, de um povo que não servia a Deus. Era isso que eles estavam sendo, digamos assim, atraídos para viver. Vocês vão aprender o jeito de ser nosso. Vocês vão aprender como é que a gente é, como é que a gente vive, como é que a gente adora. Era isso que eles iam serem influenciados. Era isso que ia ser induzido na mente deles. No versículo 5, ele já vai dizer que eles iam comer da ração, ou das iguarias, né, da mesa do rei e da bebida do rei. Eles iam ter acesso à mesa real, à mesa do rei. Ou seja, é a melhor comida, é a melhor bebida, é o ambiente mais bonito do reino, é o ambiente mais atrativo do reino, é o ambiente mais festivo, é o ambiente mais cativante, mais sorridente, é aquele ambiente ali. Era esse o lugar que estava sendo proposto para eles. Depois, no versículo 6 e o 7, ele chega e diz para Daniel: Daniel, o teu nome não será mais Daniel, será Beltesazar. E aí ele muda o nome dos seus amigos, assim como muda o de Daniel. E isso significa dizer o seguinte, que eles estariam mudando a sua identidade. Porque o nome, para essas pessoas nessa época, os nomes faziam parte da sua identidade. Os nomes tinham muito sentido. Os nomes falavam
quem eram as pessoas. Por isso que até hoje o povo de Deus, a igreja ainda é chamada filhos, povo de Israel, nação de Israel, filhos de Jacó. Irmãos, a Babilônia dos tempos de Daniel e dos nossos também, dos nossos dias, ela tenta nos atrair e nos corromper com a sua cultura, o seu jeito de ser. E esse seu jeito de ser, o que é que faz com a gente? Vai sufocar a nossa fé, a nossa prática cristã. Vai nos levar a uma situação aparentemente confortável, mas depois vai nos deixar constrangidos. A pessoa é levada por esse jeito de ser da Babilônia, por essa maneira de viver da Babilônia, e a sua maneira de ser em Deus, na fé, vai sendo misturada. Segundo, ele é levado também a se corromper com o encanto. Tudo que é bonito, tudo que é gostoso, tudo que é festa. Risos. Mas não se engane, parece bonito, mas o fim é caminho de morte. E aí vem essa ideia, por fim, mudando a identidade, fazendo-nos questionar. Porque depois que se acostuma, depois que mudou o nome, depois que perde a identidade, o que é que vai vir? Vão vir os questionamentos, as confusões. Quem realmente nós somos em Cristo? Quantas pessoas desse mundo pregaram o Evangelho, ensinaram a palavra de Deus e hoje estão confusos, não sabem o que são mais, não sabem o que a Bíblia é mais, discorda do que está na Bíblia, discorda do que está no texto sagrado. Porque tentou se associar com a cultura, com a identidade dessa Babilônia, desse mundo. E aí, depois que chega nessa confusão de entendimento, o que é que se faz? É melhor eu me misturar, é melhor eu falar como eles, é melhor eu agir como eles, reagir com eles, adorar com eles. Mas, enfim, em casa eu continuo crente. Na igreja eu continuo crente. Na Babilônia eu não sou Daniel, eu sou Beltesazar. Lembra? Mas na igreja eu sou Daniel, em casa eu sou Daniel, crente em Jesus. A confusão está montada na cabeça. Essa é a proposta da Babilônia. Ela é ofensiva, é terrível. E aí você pode ser Daniel, como eu falei, crente, você pode ser o Daniel na igreja crente, mas lá em Babilônia é Beltesazar. Você tem outro nome. Tem que viver, é isso que a Babilônia faz. Você tem que viver como nós, tem que falar como nós, tem que servir como nós, se comportar como nós. Ou seja, a proposta é tentadora para nós, para nossa família, para os nossos filhos, para nossa casa. E aí, como a gente falou, isso aqui é um alerta, não é, para nós não se enganar com a Babilônia. A gente tem que lembrar quem realmente nós somos. Você não é Beltesazar, você é Daniel. Você não é filho do mundo, você é filho de Deus. Aí a gente chega no versículo 8. E o versículo 8 vai dizer: resolveu Daniel. E o texto vai dizer: firmemente. Resolveu Daniel firmemente. Em outras palavras, Daniel tomou uma decisão radical na sua vida. Em outras palavras, o que nós encontramos nesse texto é que há um exemplo a ser seguido. Daniel é um exemplo para nós.
tomar uma decisão radical diante dessa Babilônia, dessa sedução, dessa tentação. Daniel enxergou que por trás daquelas festas, por trás da bebida, da comida, por trás da proposta de estar em volta da mesa do rei, Daniel entendia que havia um plano, uma estratégia do inimigo, que não era para acabar com a saúde de Daniel, que não era para acabar com seus bens, que não era para acabar com as coisas que Daniel talvez conquistou durante a sua vida, mas era corromper a sua fé no Deus Altíssimo. Daniel entendeu isso, irmãos. Essa é a proposta da Babilônia, essa é a proposta desse mundo. Mas Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel é um homem de sabedoria, um homem de discernimento. E aí, a gente vai ver, por exemplo, no versículo 15, Daniel ele não aceita, ele não se sujeita àquelas propostas. Aí o versículo 15 vai dizer para nós o seguinte: no fim de 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Daniel propôs no seu coração não comer, não se contaminar. Comeu apenas legumes e bebeu água. Mesmo assim, Daniel, após 10 dias, ele e os seus amigos estavam mais robustos, mais fortes do que todos os jovens, do que todos os rapazes da Babilônia, daquele império. No fim dos 10 dias, as suas aparências eram melhores. E a gente poderia até dizer que, ter como tema para essa mensagem de hoje, que um tema que nós já tivemos aqui um outro domingo bem atrás, com Deus as coisas são melhores. A aparência deles, depois de 10 dias, eram melhores. A preocupação de Daniel não era apenas com a alimentação, se era saudável, não era essa a sua preocupação. A preocupação envolvia o seu cuidado em guardar o seu coração, em guardar a sua mente, não se encantar com o brilho, não se encantar com as vantagens, não se enganar, não ser iludido pelas práticas festivas e ser conduzido às crenças da Babilônia. A preocupação de Daniel deve ser a nossa, a mesma de Daniel deve ser a nossa, de não nos corromper com a Babilônia, que a gente faça como Daniel, que a gente possa dizer não à vaidade para se viver em busca de aplausos, de reconhecimento nesse mundo. Irmãos, ser crente, eu não estou dizendo que ser crente é ser o chatonildo da classe, da sala, do trabalho, não. Mas ser crente é ir na contramão desse mundo. Ser cristão e andar com Deus é ir na contramão desse mundo. Porque com Deus, a vida é eterna. E esse mundo, ele nos leva a nos corromper. Então, que a gente possa fazer como Daniel, não ser tomado. Daniel podia ser tomado de vaidade. Olha, a gente agora é importante. Matou todo mundo, matou os velhos tudinho na nossa terra. Mas a gente não, a gente vai ficar perto do rei. A gente agora vai comer a comida e a bebida do rei. Toda hora que estiver tirando foto na sala do rei, a gente está lá por perto, vai sair o flash, a foto da gente. Depois só a gente botar lá nos status e receber os likes. Não é likes, né? Os likes. Aperta lá, dá o like, né? Daniel, ele nos ensina a dizer não a essa vaidade. E hoje o que não falta é isso, né? A pessoa
é a vaidade presencial, é a vaidade virtual, né? Ou tudo que vai fazer, tudo que quer vestir, posta lá. Não é? Posta lá. Vai escutar os outros dizer, linda, lindo, amei. Irmãos, a gente precisa aprender com Daniel muitas coisas. Você é filho de Deus. Você é filho. Você é filha de Deus. O seu valor não está na quantidade de elogios, reconhecimentos que vão lhe dar, não. Diga não, aprenda com Daniel a dizer não à idolatria. O que é isso? É não colocar a nossa confiança nas pessoas, nas coisas, nos homens ou em outra coisa, em qualquer coisa nessa vida que não seja o Deus Altíssimo. Deus se ira quando alguém coloca a sua confiança em qualquer coisa nessa vida acima dele. Deus não aceita. Diga não à ganância. Em outras palavras, se contente com a porção que Deus tem te dado. Seja agradecido e louve a Deus pelo que Deus colocou em suas mãos. Não queira se comparar com os outros, não. Fulano tem assim, fulano tem assado. Que ele tenha, que Deus continue abençoando ele. Você louve a Deus pelo que Deus te deu. Você não precisa se comparar, se nivelar a ninguém, nem no seu lado, nem parente, nem família. Tinha muitos jovens lá que foram comer as iguarias. Daniel disse, eu não quero não, moço, quero não. Eu prefiro não. Mas Daniel, a mesa do rei, a bebida é da mesma do rei, Daniel. Não quero não, moço, deixa a gente fora dessa. Nós precisamos dizer não. Dizer não à hipocrisia. Nós vamos encerrar. Dizer não para a hipocrisia, irmãos. Olha, irmãos, a gente tem crente para tudo que é lugar, em tudo que é lugar que a gente chega, né? Tem hora que eu acho que tem mais evangélico nesse mundo aí agora do que o outro, parece. Acho que aquele estatística que a Globo deu que os evangélicos cresceram não sei quanto, acho que eles erraram. Acho que é o triplo daqui que eles falaram. É muito evangélico, é muito crente nesse mundo, irmãos. Eu não sei se eu digo glória a Deus ou misericórdia, feito diz o irmão, diga amém ou diga misericórdia. Né? Quando encontrou o versículo, quem encontrou, diga amém, quem não encontrou, diga misericórdia. Né? Eu não sei se eu digo glória a Deus ou misericórdia, irmãos. Porque o que a gente tem visto é um monte de hipocrisia. É gente que até ouve a palavra de Deus, ouve a mensagem, vai para o culto, escuta as coisas com atenção, até com reverência no culto, faz anotações do que está sendo falado, das referências que é lida, anota as coisas. E no final de tudo, irmãos, não tem a mínima intenção de praticar aquilo que foi tão reverente, ouvindo, escrevendo. Não está nem um pouquinho interessado em praticar. Não está preocupado em que seja feita a vontade de Deus. Até ora, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas ao final mas seja feito do meu jeito, no meu tempo, aquilo que eu quero, e eu não abro mão disso. É assim, assim. Pronto. Aí Deus não faz do jeito que quer, aí vai buscar onde se promete que vai ser feito. Faça como Daniel, toma uma decisão. Qual a decisão? A decisão de ser uma bênção. Uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu esposo, uma bênção para a sua esposa, uma bênção para os seus filhos, uma bênção para a sua casa,
uma bênção para a sua igreja. Faça como Daniel, seja santo, mesmo na Babilônia, mesmo nesse mundo. O maior propósito de Deus para Daniel, irmãos, não era fazer dele um sobrevivente na Babilônia. O maior propósito de Deus para Daniel não era fazer com que Daniel tivesse um grande nome na Babilônia. O maior propósito de Deus para Daniel não era fazer ele influente no império babilônico. O maior propósito na vida de Daniel está descrito no capítulo 2, versículo 47. Nós vamos orar. Vamos colocar em pé. Daniel 2, 47. O maior propósito de Deus na vida de Daniel. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar a este mistério. Capítulo 4, versículo 37. O maior propósito de Deus na vida de Daniel. Agora, pois, ou na vida de Daniel na Babilônia. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Para encerrar, capítulo 6, versículo 26 e 27. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, isso é o rei da Babilônia, dizendo: os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e o que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. É por isso que você está na Babilônia. É por isso que eu e você sofremos nessa vida. É para que o Deus dos céus seja temido. É para que o Deus dos céus seja glorificado. Assim como Daniel permaneceu firmemente e Deus foi exaltado e Deus foi glorificado na Babilônia, Deus fará o mesmo através das nossas vidas. Se nós firmemente colocar no nosso coração, não nos contaminar com essa Babilônia, Deus será glorificado. Guarde o seu coração, guarde a sua alma, guarde a sua mente diante do Deus Altíssimo. Ele tem um fundamento. Qual o fundamento? Ele é o Altíssimo e soberano Deus. Ele tem um alerta para nós. Qual é o alerta? Não se encante com essa Babilônia, ela é destrutiva. Mas ele também tem um exemplo para nós. Faça como Daniel, tome uma decisão firmemente no seu coração. Deus é Deus e Ele não brinca. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Oremos. Amado Deus e Pai, bendito é o Teu nome. Senhor, nós Te adoramos, porque, Senhor, diante da Tua palavra, nós só encontramos, Senhor, meios, caminhos para nos render aos Teus pés, para nos inclinar diante da Tua santidade e declarar, como disse Nabucodonosor, que o Deus de Daniel é o Deus dos céus, que o Deus de Daniel é o Rei dos deuses, que o Deus de Daniel é o Altíssimo, que o Deus de Daniel deve ser tremido e temido pelos homens. Oh, Senhor, nos ajuda a viver como Daniel nessa Babilônia, a viver como Daniel nesse mundo, Senhor, a não nos iludir, a não barganhar na nossa fé, a não brincar, Senhor, de ser crente, a não brincar de ser Beltesazar. O Senhor nos deu uma identidade, o Senhor nos deu a identidade de filhos. Livra-nos e guarda-nos, Senhor, no nome de Jesus.
Que possamos, ó Deus, olhar para a tua palavra e desejar, como Daniel, ardentemente, viver para o Senhor, viver o Senhor, viver a sua glória. Deus amado, e nos ajuda, Senhor, nesses momentos difíceis pelos quais podemos estar enfrentando ou passando nessa vida, que a gente talvez não compreenda, Pai, que a gente talvez não entenda por que tanta dor, por que tanto sofrimento, por que tanta angústia, por que tanta provação, por que tantos dias maus. Ó Senhor, nos ajuda a nos consolar e nos confortar que nós temos o Deus Altíssimo e estamos em suas mãos. Estamos sob os seus cuidados. Ajuda-nos, ó Senhor. Livra-nos, ó Deus, de sermos corrompidos, ó Deus, por esse convite, Senhor, a mudar, a perder, Senhor, a nossa identidade. Com esse convite, ó Deus, a viver uma vida, parece que mais festiva, mais atrativa, com mais aplausos, com mais atrações, com mais elogios. A viver uma vida, Senhor, que vai provar algo novo. Quando, ó Deus, a tua palavra diz que a cada manhã as suas misericórdias se renovam. Bendito, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos e nós te glorificamos, ó Deus, por tua graça, por teu favor, de nos trazer nessa noite a esta casa, para louvar, celebrar o teu nome, orar a ti e receber a tua palavra. Senhor, o Senhor conhece o que cada um está vivendo, passando, cada um está sofrendo. O Senhor tem a medida certa, a tua palavra diz que o Senhor não permite que sejamos provados além das nossas forças. Mas juntamente com a provação, o Senhor nos dá o escape. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós cremos que há um livramento, que há um escape do Senhor, que há respiro, que há alívio vindo da tua parte, Senhor. Que há consolo vindo da tua parte. Oramos, ó Deus, e oramos em nome de Jesus por aqueles que estão enfermos, oramos pela irmã Zezé, oramos, Senhor, pela sua saúde, oramos pelos idosos, os nossos pais, pelos avós, aquele, Senhor, que tem hoje suas limitações, a saúde de Deus é mais afetada, o corpo, a resistência, a proteção não é mais a mesma, que o Senhor tenha misericórdia, que a tua graça cerque-os com seu favor e cuidado. Ah, Deus, nós oramos e te agradecemos, Senhor, pela vida de todos que fizeram este culto hoje à noite, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando a todos.